Olá, sejam bem-vindas a esta aula. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a relação dos profissionais educacionais hospitalários com as famílias. Antemão, peço para que após assistirem essa aula, interagem e deixem os seus comentários, que vai ser de grande valia para nós. Falando um pouquinho sobre a família, ela é a primeira instituição social com a qual nós temos contato. É a mais importante da sociedade, onde se vivem experiências que orientam o comportamento do indivíduo para a vida, para toda a vida, pois é responsável pela formação de valores e crenças, a qual perpassa pelas gerações e que nos guiam para os primeiros passos esperados pela sociedade. No âmbito familiar, ele está permeado de afetividade. Nós somos ensinados pelos nossos pais, nossos familiares, princípios, como a ética, como a honestidade, e essas coisas são muito importantes para a nossa formação, E a escola é a outra instituição que vai nos auxiliar também nesse processo de formação e socialização. Ela é também uma base que nos auxilia nesse processo. Ela cerca os aspectos sociais e legais e também de comportamento que nós levamos para a nossa vida. Enfatizando, e em conjunto com a família, a escola ela exerce um papel importantíssimo na formação da identidade pessoal e social da criança. São pontos de apoio e sustentação à criança. Desta forma, conhecer o aluno é uma tarefa imprescindível do professor e da escola, pois irá inferir no planejamento educacional mais adequado. Para Zomboni, a mediação do pedagogo com a família é essencial. Não se pode conceber que o professor da classe hospitalar seja apenas um espectador dos fatos ocorridos durante a hospitalização. Ele deve ser um agente de mudanças na produção de conhecimentos e um provedor de ações pedagógicas, que leva à formação de uma consciência crítica para que os alunos e os familiares eles se tornam participantes no processo educativo, que comprometam-se nas decisões que envolvem a atenção tanto individual quanto coletiva, numa trajetória de constante enriquecimento pessoal. Percebe-se a importância do envolvimento efetivo dessas pessoas para que possa fazer-se uma educação mais plena. No hospital, quando a criança se depara com um ambiente totalmente novo e com pessoas desconhecidas, tendo que lidar com a situação de estar num lugar estranho, deverá seguir as regras da unidade terapêutica. Motivos desencadeadores de problemas, vai desencadear problemas, tanto físicos como psicológicos. Pensam bem, uma criança que adentra por um motivo de enfermidade e a vida dela ela muda, e tem que lidar
com esses sentimentos que não são bons, de insegurança, de afastamento dos amigos, da escola, do seu convívio que tinha antes, né? E isso gera esses distúrbios alimentares, de sono, né? E com relacionamento sólido, a criança ela terá mais facilidade de aceitar a hospitalização, né? Apesar da situação que se encontra. Os pais que oferecem o apoio necessário permitem que a internação seja bem sucedida, né? Então nós podemos ver como é importante a atitude, a visão dos pais para que possa beneficiar o seu filho nesse período de hospitalização, né? A doença e a hospitalização na infância representam uma experiência ameaçadora, né? Privando do seu cotidiano. Então a criança ela se percebe, né, nesse ambiente diferente, tendo que se separar de sua família, de seus amigos, de sua escola e de seus objetos significativos. Elas sentem falta, né, dos objetos significativos, daquele brinquedo, daquele local onde ficava na casa, local preferido dela. Além disso, sujeita-se a procedimentos invasivos e dolorosos e sofre com a solidão e com o medo da morte. Refletir sobre o processo de cuidar da criança hospitalizada. Nós precisamos refletir, né? Tanto os pais como os profissionais da saúde e da educação precisam refletir esse processo e em uma perspectiva de atenção integral. Implica superar as práticas centradas em intervenções tecnicistas sobre o corpo biológico, né? A intervenção tecnicista, né? Ser meros executores, né? Sem nenhum vínculo do contexto social, né? Esse contexto social que se encontram, que é o hospitalar. Então precisa-se, né, ter uma atitude diferente, né? Então, partindo desse princípio, o cuidado ele precisa ser centrado na criança ou no adolescente e com a família, incentivando e sendo co-participantes desses processos, né? Eles também precisam tomar essas decisões, né, por meio do estabelecimento de uma relação horizontal, né, mantendo o foco nas necessidades ampliadas, né, da saúde. Além disso, o cuidado centrado integra os diversos profissionais e respeita as diferenças culturais dos sujeitos envolvidos, né? A família, as crianças, os jovens, eles vêm de uma realidade cultural, né? Cada família tem a sua especificidade, tem as suas características, e isso traz para esse contexto e muitas vezes ocasionam transtornos, né? Ocasionam também a falta de preparo, de visão, para que a criança ela possa continuar a sua vida, os seus estudos, ter a esperança, né, que vai auxiliar a melhora, a cura,
para que possa ser reintegrada novamente no seu contexto habitual, né? A escola, a família, o lar. Quando um problema de saúde aflige um integrante da família, automaticamente causa um desequilíbrio familiar, né? Tanto psicologicamente quanto financeiramente. Isso acontece por inúmeros fatores. Porém, a maior parte do paciente é ter a companhia dos seus familiares, né? Principalmente os pais, o responsável pela criança. E o que acarreta muitas vezes a mãe, ela precisa cuidar do filho, ela tem que reorganizar toda a vida dela, o dia a dia dela, né? E muitas vezes ela precisa fazer essas modificações necessárias para apoiar e priorizar o filho. O pedagogo responsável pelo processo de ensino-aprendizagem dessa criança, desse adolescente, durante esse período de internamento, deve oferecer atenção especial ao internado, por meio de um atendimento emocional, humanístico, afetivo, não só com o paciente, como também para com seus familiares, na intenção de promover a continuidade ao desenvolvimento escolar da criança, corroborando no processo de adaptação no hospital. Portanto, a esperança se faz presente em todos os momentos, principalmente no âmbito hospitalar. Então, esse princípio, né, esse conceito, né, que nós precisamos em todos os momentos refletir, né, a esperança, sentimentos que nós desenvolvemos, eles podem ser positivos ou negativos, mas que possamos escolher, né, ter esperança para podermos sobrepujar as situações, as circunstâncias. Além disso, né, o pedagogo, a família, deve ser uma importante aliada para o processo de aprendizagem da criança e do adolescente, né, durante o período de internamento, já que ela é a principal base para a reconstrução social e moral da criança, né, após o tratamento. Em um momento tão complicado, o pedagogo tem a oportunidade de constituir parceria com os membros e familiares para uma maior confiança durante o processo de aprendizagem, né, na instituição hospitalar, tanto da criança e do adolescente, quanto para os próprios membros, né, tendo como objetivo maior facilitar o reingresso do estudante no âmbito escolar pós-tratamento. Durante esse período, a gente pensa que cria-se laços, né, com esses profissionais, a criança e a família, porque são vários dias, meses e às vezes até anos, e é inevitável criar esses laços, esses sentimentos de carinho, de cuidado. É importante também a interação da criança e de adolescentes com outros que passam pelo mesmo problema, bem como com as famílias. Dessa maneira, visa-se a importância de projetos educativos que façam uma interface entre os pacientes e suas famílias para trocas de experiências, com a intenção de maior apoio aos mesmos.
né? Essa interface que proporciona essa ligação física, né, entre esses indivíduos que se encontram no contexto hospitalar. Diante desse contexto, a classe hospitalar representa uma experiência fundamental no que diz respeito à possibilidade de recodificação simbólica do contexto e da vivência hospitalar, pois não são os remédios apenas que curam. Apesar das limitações desencadeadas pelos seus problemas de saúde, né, nós estamos falando de crianças vivas que precisam de estímulos múltiplos para desenvolver as suas potencialidades. E eles geram, sim, essa prática pedagógica, ela gera uma melhora. Entretanto, né, devido a uma longa trajetória de privação e do não entendimento de que crianças hospitalizadas são amparadas por lei e têm o direito de acompanhamento do currículo escolar durante a sua permanência, ainda é bastante comum na sociedade a prática de apenas visualizar suas restrições. Então, as escolas, elas precisam respeitar as diferenças, acolher a todos, propiciar aprendizagens e atender às necessidades de cada um. Que exista essa parceria entre a educação e a saúde, né? E se reafirma como uma meta indispensável ao cuidado integral e humanizado à criança. Em conjunto com a família, a escola exerce um papel importantíssimo na formação de identidade pessoal e social da criança. A partir do momento em que a escola, a família e os profissionais compreendem as dificuldades e os esforços da criança, é mais fácil buscar os recursos para ajudá-la a superar os problemas no processo de aprendizagem. Para ter um desenvolvimento físico, psíquico e social saudável, a criança necessita de cuidados e vínculos consistentes que lhe proporcione amor, carinho e segurança, sendo que esses são subsídios essenciais para um crescimento saudável. Falando um pouquinho sobre os lares, né? Os lares cujos gestores não proporcionam à criança segurança e conforto faz com que o desenvolvimento infantil seja afetado, provocando um declínio no progresso desta criança. São fatores que serão responsáveis pelo comprometimento da sua formação psicológica na sociedade a qual está, né? Então, isso acarreta alguns problemas, né? Por esse motivo é importante ter essa estrutura familiar, né? Os pais, eles precisam ter essa atitude de amor, de carinho para com os filhos, que eles possam se sentir seguros, né, e amados. Quanto mais eficaz for a comunicação, melhor será a parceria e mais positivos e significativos serão os resultados na formação do sujeito. Vida familiar, vida escolar são simultâneas e complementares. A participação dos pais na educação formal dos filhos deve ser constante e consciente. O modo como os professores percebem as limitações de seus alunos e o modo como
alertam os pais sobre essas dificuldades, faz toda a diferença na busca por ajuda. O apoio do profissional especializado contribui não só para a melhora pedagógica, mas a emocional e a cognitiva, mas essencialmente na interface entre a escola e a família, ou seja, todas essas instituições, elas precisam se interligar, né? Falar a mesma língua, né? Uma contribuir com a outra para beneficiar esse aluno, essa aluna. Os pais geralmente são absorvidos pelas necessidades concretas da problemática do filho e necessitam de tempo para reorganizar seu cotidiano. Algumas famílias diferem nas atitudes pela circunstância da hospitalização, né? A gente pode ver então alguns perfis, algumas características de algumas famílias, né? Então, por exemplo, sobre a autoestima da criança, né? Muitas vezes é suprimida pela enfermidade e pelo sentimento de impotência, que pode, por incrível que pareça, pode ser alimentado pela própria família, né? Então, existem esses perfis diferentes de família. E o que os pais, eles sentem, eles interagem, isso pode afetar a criança de uma forma negativa ou positiva. As preocupações com as questões orgânicas e com as hospitalizações assumem tanta importância que os pais muitas vezes não encontram alternativas capazes de reinserir a criança nas aulas, resultando no abandono escolar. Devido às diversas preocupações relacionadas à saúde física, alguns pais não dão a devida importância à continuidade dos estudos da criança, mesmo após o tratamento, resultando no abandono da escola. Falando um pouquinho mais sobre os perfis das famílias, né? Encontramos aí uma atitude super protetora, né? A família, então, ela tenta poupar a criança de qualquer situação que envolva algum tipo de esforço, seja físico, intelectual ou social, né? E isso impedem de frequentar a escola após a alta, mesmo quando esta se sente bem fisicamente para voltar à escola, né? Ela sente falta. Nesse momento de pandemia, nós podemos observar nossas crianças, elas sentem faltas dos professores, daquela interação presencial dos professores, dos coleguinhas. É bem importante isso, né? E muitas vezes os pais, eles são super protetores, né? E as crianças, elas têm esse desejo, né, de ir para a escola. Segundo Holanda e Colette, enfatiza, né, essas coisas que a gente tem conversado hoje, que quando a família, por algum motivo, não reconhece o potencial de desenvolvimento da criança enferma, há uma diminuição das expectativas quanto às suas habilidades de realização. Diante disso, a criança sente a mensagem de seus pais e responde a ela com igual desânimo ou manifestando comportamento hostil. São deveras importantes
o vínculo e a ajuda obtidos junto aos familiares. Cumpre, portanto, estimulá-los à valorização do tratamento e da escola, com o fim de obter uma visão mais dinâmica do futuro da criança e do adolescente. Cumpre ainda motivar esses familiares para o desenvolvimento crítico e consciente na relação entre eles e a escola e entre esta e o hospital. A compreensão do familiar ou acompanhante sobre a importância da escolaridade é fundamental no momento do retorno às aulas após a alta. A família, em parceria com o hospital, deve fornecer à escola todas as informações necessárias para facilitar o processo de reinserção escolar, a fim de que a criança seja vista como um aluno, não como um paciente. Do mesmo modo, a escola pode fazer os contatos com o hospital para a manutenção do que a criança aprendeu na classe hospitalar. É imprescindível a atuação do pedagogo em uma classe hospitalar e também a colaboração dos pais e a visão que os pais precisam adquirir nesse processo de ensino-aprendizagem e a colaboração da escola, né, que possamos pensar nessas possibilidades de interface e assim ajudar de uma maneira mais efetiva. Agradeço a participação de vocês. Até a próxima aula.